Quarta-feira é dia de culto de oração, quarta-feira é dia de estarmos falando sobre este momento especial de Deus na nossa vida. E me fugiu o nome do escritor. Nós não devemos, a oração, nós não devemos orar para que Deus nos ouça, mas nós devemos orar até nós ouvirmos Deus, não é? Isso é muito importante para nós. E eu queria compartilhar com os irmãos aqui nesta noite, nós que aqui estamos, este momento especial sobre experimentar este agir de Deus na nossa vida através da oração. E eu quero usar um personagem que aqui está posto para nós, que é Jonas. Abra aí sua Bíblia, no livro de Jonas, dentro do Antigo Testamento, para que nós possamos estar lendo este texto. Jonas, capítulo de número 2. Jonas, capítulo de número 2. Jonas, capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo 3 versículos, porque eu quero, junto com todos que aqui estamos, fazer 3 ponderações. Vou pedir ao Samuel para deixar aqui, eu abaixo. Está muito alto. Melhorou. Muito bem. Jonas 2, abertinho. Deu certo? Jonas capítulo número 2. Vamos ler 3 versículos. Versículo 2, versículo 3 e também o versículo de número 4. 3 versículos. Eu vou estar lendo em 2 versões. A versão NVI e também a versão Viva, a Bíblia Viva. Capítulo 2 é a oração de Jonas. E temos aqui assim: e disse, a oração de Jonas aqui: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Amém. Agora vamos ler aqui, deixa eu ler aqui na Bíblia Viva, capítulo 2, verso 2, 3 e 4. Diz assim na Bíblia Viva: Jonas orou ao Senhor seu Deus, assim: num aperto terrível gritei ao Senhor pedindo ajuda e Ele me respondeu. Quando eu já estava às portas da morte, chamei e o Senhor meu Deus me ouviu. O Senhor me lançou ao fundo do oceano, afundei até ficar completamente coberto pelas grandes ondas. Foi aí que eu disse: ó Deus, ó Senhor, ó Deus, o Senhor me rejeitou e me expulsou. Será que algum dia voltarei a ver o seu santo templo? Será que algum dia voltarei a ver o seu santo templo? É interessante olharmos aqui, muitas pessoas chamam Jonas de Jonas o profeta fujão, porque Deus mandou ele ir para uma localidade e ele foi para outra. Se nós olharmos logo no capítulo de número 1, quando começa este livro, o Senhor manda uma mensagem para Jonas, para que ele vá à cidade de Nínive e anuncie aos habitantes daquela cidade a mensagem do Senhor. E qual era a mensagem do Senhor? Vou destruir vocês por causa da sua grande maldade. Seus pecados são tão terríveis que chegam até a cheirar mal. Daqui do céu eu vejo tudo o que acontece. Agora, Deus fala: Jonas, vá para Nínive.
Mas Jonas, com medo, preferiu fugir de Deus. E é interessante, queridos, olhando esse contexto de Jonas, é a hora que ele grita, a hora que ele clama a Deus. Nós observamos o contexto aqui, ele comprou a passagem, entrou no navio, o navio saiu, e quando o navio saiu, não muito distante, porque a própria Bíblia fala que eles quiseram voltar para a margem, mas o navio enfrentou uma grande tempestade, aquele barco. E eles tentaram diminuir o peso do barco para ver se ele ficava lá numa boa, mas não adiantava. Tiraram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. E aí eles perguntaram: rapaz, quem é você? De onde você vem? O que você fez? Porque estamos nessa situação ruim. E ele falou da onde ele veio, quem ele era e a quem ele servia. E aí aqueles homens, é interessante, Samuel, que aqueles homens eles oraram ao Deus de Jonas, pedindo ao Deus de Jonas para que tivesse misericórdia deles, porque eles iam jogar Jonas no mar e o Jonas ia morrer, que a morte de Jonas não fosse colocada sobre eles. E aí, quando Jonas é lançado ao mar, a tempestade para, tudo volta ao normal. Mas aí que entra este momento da história da vida de Jonas. Vivemos uma época especial no Brasil e no mundo. Doenças novas surgem e a tecnologia, a ciência procura vacinas novas para doenças novas, não é? Mas ao mesmo tempo que há um avanço tecnológico, um avanço científico, nós percebemos um declínio espiritual. Um dos sintomas que nós percebemos nos dias de hoje é que nós estamos tendo uma geração que deixou de orar ou desaprendeu a orar. A gente sempre fala assim, não se faz mais tal coisa como antigamente. Então hoje, dentro da oração, nós podemos até também fazer esse trocadilho. Não se ora mais como antigamente. A intensidade, aquele desejo, o corre-corre, e as preocupações do dia a dia. Até por causa também da evolução tecnológica, da evolução científica, as pessoas estão se despreocupando. Por exemplo, ontem, quando um filho ficava muito tempo fora de casa, ia fazer uma viagem, alguma coisa assim, a mãe quase descabelava, porque não tinha notícias. E quando recebia notícias, era um tempo depois, porque vinha numa carta, e aqueles que podiam ter telefone, que era uma coisa muito especial, para a gente olhando para ontem. Hoje todo mundo tem um telefone, mas olhando para ontem, o que as mães faziam? Dobravam os joelhos para orar para os seus filhos. Senhor, guarda o meu filho e etc e tal, e toma conta dele nesta viagem, não sei o que tem. Hoje, a mãe já liga e tem algumas que ainda colocam o GPS no telefone do menino, da menina, e sabe onde está. Então, nem ora. Não preocupa. Fulano está indo agora na Avenida Brasil. Ou então, se quer, manda uma mensagem, recebe o retorno imediato, ou dá um telefonema e recebe o retorno imediato. Não é igual ontem. Então as pessoas, elas estão deixando de orar ou desaprendendo a orar. Mas é interessante, eu queria fazer 3 proposições para nós aqui nesse momento com Jonas, sobre experimentar essa bênção de Deus, experimentar a glória de Deus, experimentar a presença de Deus, experimentar as respostas de Deus, experimentar a voz de Deus na nossa oração. Como eu disse no começo, não é orarmos para Deus nos ouvir, mas é orarmos até ouvirmos a voz de Deus. Porque muitas pessoas falam assim: Deus não me ouve, Deus não está ouvindo minha oração. Talvez
e eu não vou dizer talvez, mas eu quero dizer que praticamente com certeza, não é Deus que não está ouvindo a sua oração, é você que não está ouvindo a resposta de Deus. E a primeira proposta está no versículo de número 2. Quando eu oro, eu preciso entender e eu vou ter a certeza que Deus me responde. No versículo de número 2, Jonas fala que no meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. É interessante o final do versículo, porque ele fala o seguinte: do ventre da morte eu gritei por socorro, e Deus ouviu o meu clamor. Então, quando eu oro, eu preciso ter essa convicção, e nós temos falado sobre convicções nesses últimos tempos aqui, nesses últimos dias. Eu preciso ter a convicção de que Deus vai me responder. Depois de tanto fugir, Jonas agora depara com uma outra realidade, uma realidade muito dura, que é impossível fugirmos da presença de Deus. Não existe lugar onde eu ou você possamos estar que Deus não nos alcance. Já dizia o salmista no Salmo 139, versículo de número 7: para onde eu fugirei? Para onde eu poderei escapar do teu Espírito? Para onde eu fugiria da tua presença? Salmo 139 fala: se eu subir ao alto monte, se eu for lá na profundeza do mar. E aqui Jonas estava nessa situação. Mas Jonas queria fugir de Deus. Não tem como eu fugir de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares que Ele quer. Jonas entendeu aqui que Jeremias, no capítulo de número 33, versículo 3, que é o versículo da nossa semana do clamor: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Jonas experimentou isso aqui. Mas eu preciso entender que quando eu oro a Deus, é importante isso, irmãos, quando eu oro a Deus, certeza de que Ele me ouve e tem uma resposta para mim. É muito importante isso para a nossa vida. Mas nós vivemos em dias também que as pessoas questionam a razão por que orar. Deus não sabe de todas as coisas? Deus não é um Deus onisciente? Então para que eu preciso orar? Ele já sabe. A oração tem muito mais vantagem do que as pessoas pensam. É importante para mostrar a vontade e a glória de Deus a mim, e não eu para Deus. A oração tem muito mais a ver com Deus comigo, ou do que comigo com Deus. Por isso que Jonas, ele fala de uma forma muito interessante aqui na Bíblia Viva: num aperto terrível gritei ao Senhor pedindo ajuda, e Ele me respondeu. Então, primeira coisa que nós precisamos entender: Deus responde oração. Continuando o texto, versículo de número 3, nós precisamos ter uma percepção da realidade espiritual. Paulo já diz no capítulo 6 de Efésios que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra o principado. E Jonas aqui, nesse versículo de número 3, ele entende o que aconteceu com ele, estava à mão do Senhor. E ele fala: Senhor, o Senhor me jogou nas profundezas, no coração dos mares, as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, e todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Na Bíblia Viva fala que o Senhor lançou no fundo do oceano. Eu afundei até ficar completamente coberto pelas grandes ondas do mar.
Eu e você, todos nós, precisamos entender que quando eu escolho servir a Deus, mais cedo ou mais tarde, eu vou colher coisas boas. Se eu decido obedecer a Deus, mais cedo ou mais tarde eu terei minhas recompensas. Mas o contrário também é real. Se eu escolho desobedecer a Deus, se eu escolho, como Jonas, abre aspas, fugir, porque não tem como fugirmos de Deus, mas se eu escolho fugir de Deus, também eu vou ter uma colheita, e não será uma colheita boa, vai ser coisas ruins. Foi isso que aconteceu com Jonas aqui. Jonas, ele correu, e deu no que deu. Moody, quando ele fala sobre a Bíblia, é interessante que quando eu oro, eu falo com Deus. E quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. E Moody, fazendo esse trocadilho com a Bíblia Sagrada, ele disse: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Fazendo uma permutazinha com a oração e com Deus, é a mesma coisa. Ou a oração me atrai, ou a falta dela vai me levar para longe. O que é oração? É conversar. Conversar. Então eu preciso saber que existe um mundo, uma atmosfera espiritual. Eu estou neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso Jesus Cristo, quando faz ali a oração, no capítulo 17 de João, ele fala para Deus: Pai, eu não peço que o Senhor tire estes do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Porque enquanto estivermos aqui, nós temos que fazer uma diferença aqui. Mas sabemos que enquanto estivermos aqui, estaremos travando diariamente. Ou como vimos no nosso último encontro aqui, domingo, 86.400 segundos de luta espiritual. E eu concluo com nossa terceira proposta de oração nesta noite, que quando eu decido realmente orar, quando a gente leu o final do versículo 4 de Jonas 2, eu tomo uma decisão muito importante. Há um desejo ardente no meu coração de voltar o meu olhar, voltar a minha vida para Deus. Porque é isso que ele faz, é isso que ele fala: olha, eu fui expulso da tua presença, mas quando é que eu vou voltar ao teu templo? Quando é que eu vou voltar para pertinho do Senhor? Jonas permitiu que o medo, permitiu que o ódio dominasse. Ódio? Como assim? Porque Jonas conhecia a história dos ninivitas, e conhecia a história daquele rei também, que era idólatra e era mau, o que o rei mandava fazer com seus inimigos, como era a espécie de morte. E Jonas então teve medo. Então isso também contaminou Jonas, porque Jonas tirou o olhar de Deus. Quando nós tiramos o nosso olhar da fonte, do Senhor, nós começamos a pensar besteira. Nós saímos do foco e olhamos não para Deus, não para a vontade de Deus, não para o amor de Deus, mas para o nosso próprio umbigo. Fazendo uma ilustração, trazendo algo semelhante,
É o momento de Pedro ali, no texto de Mateus capítulo de número 14, quando no meio, os discípulos saíram na frente com o barquinho e Jesus ficou. De madrugada Jesus vem ao encontro deles andando por sobre as águas. E aí Pedro, todo mundo assustado, é um fantasma, e Pedro olha assim, naquele lá não é um fantasma, porque lá é Jesus. Mestre, é o Senhor? Sou eu, Pedro. Então manda eu ir até aí, pode vir. E Pedro foi. A Bíblia diz que Pedro estava com os olhos fitos em Jesus caminhando sobre as águas. Mas de repente o vento começou a soprar e ele, olhando para o vento, alguns escritores dizem que ele tirou os olhos de Jesus e ficou olhando para o vento. Ficou preocupado com o vento. É o que Jonas aqui fala. Quando eu vou voltar para o teu templo? Nós precisamos estar com os nossos olhares, com o nosso olhar fito em Deus e saber que é nele que nós temos a resposta da nossa oração. A fórmula é simples. Quando você vai em direção a Jesus, acontecem coisas grandiosas. E quando você desvia o seu olhar de Deus, quando você fica o seu olhar no vento das dificuldades, a possibilidade de afundar é muito grande, e a única maneira de manter o seu olhar fixo em Deus é através da oração. Agora, não uma oração mecânica, porque existem muitas pessoas que estão, Senhor, Tu sabes. Coloco diante do Senhor todas as coisas. Não, coloca diante de Deus as coisas. Fala. Como nós tivemos nosso momento de oração agora há pouco. Fala. Está doendo aqui. Eu estou desejoso disso. Almejo alcançar aquilo. Agradeço o Senhor por isso. Dê nome às situações. Porque Deus é um Deus do impossível. Aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Lucas 1,37 diz que Deus é Deus de impossível, porque não existe impossível para Deus. E eu concluo dizendo que a oração é uma arma poderosa. Uma arma poderosa que nós temos à nossa disposição. Foi através da oração que Jesus fez grandes. Foi através da oração que os homens e mulheres no passado fizeram grandes obras. E detalhe, não é pelo muito falar como Jesus fala em Mateus capítulo 6. Mas é pela convicção e pela intimidade. Se nós olhamos para Elias, junto aos profetas de Baal, naquela queda ali no monte, preste atenção na oração de Elias. Uma oração pequena, uma oração simples, mas uma oração poderosa. É como Jesus diz, não é no muito falar, mas é no nosso coração, na nossa intimidade. Por isso, eu preciso entender que quando eu decido ter uma vida de oração, eu vou ouvir Deus. Quando eu decido literalmente ter uma vida de oração, eu vou entender a realidade espiritual na qual eu vivo. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que Deus é comigo. E quando eu decido viver e ter uma vida de oração saudável, o meu olhar está na fonte, está em Deus, e eu não abro mão disso. Que assim seja na nossa vida, e que nós possamos sempre usar esta arma poderosa que temos à nossa disposição, a oração. A oração move montanhas, porque Jesus Cristo disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ali ele fala, você vai poder dizer a este monte, saia daqui e lance-se ali. Isso é fé.
Isso é pedir a Deus, é orar e Deus responder. Que Deus nos abençoe e que nós vivamos assim, em nome de Jesus. Amém? Pai bendito, Deus amado, obrigado pela Tua palavra que nos desafia. Muitas vezes nós não queremos orar, nós temos preguiça de orar, e a grande maioria de nós, e eu também me incluo porque sou humano, sou fraco, em muitas vezes nós nos voltamos para o Senhor só nos momentos de aperto, como Jonas aqui, no momento de grande aflição, de grande perigo, da morte o cercando, ele grita por socorro. E muitas vezes são nesses momentos difíceis, onde até mesmo a morte está nos cercando, é que nós gritamos, é que nós clamamos, é que nós oramos a Ti. Nos ajuda, Senhor, a termos uma vida de oração, não somente nos momentos de aperto, mas também, ó Deus, quando tudo estiver aparentemente, humanamente bem, que nós tenhamos momentos de oração de gratidão, de louvor, de glorificação ao Teu nome, e não somente momentos de oração para pedir. Que nós não sejamos apenas pedintes, mas que nós tenhamos um coração grato diante de Ti. É assim que eu oro, agradecido pelos irmãos que aqui estão, pelos irmãos que também não puderam vir, estão em suas casas, pelas nossas crianças, pelas pessoas mais velhas, pela Kelly e os seus familiares, a sua família, durante essa semana que nós estamos orando, pela Josi ali no Rio de Janeiro, Nelson, a Gabi, sua netinha, também a Flávia, a sua filha. Paizinho, toma conta dessa família, toma conta também, ó Deus, do Donizete, que recebemos neste dia a notícia que ele não está bem em São Paulo. Entra com a Tua providência, Paizinho querido, naquela UTI ali, restaurando a saúde dele. Te agradecemos pelo livramento e já a alta que a Nadine teve nestes dias, ó Deus, quando estava internada também com Covid. Ó Paizinho, a sua mãe, também nós intercedemos. E todos nós que aqui estamos e aqui da igreja, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.